Vamos lá, vamos de comentário técnico semanal. Vamos verificar quais fatos técnicos tivemos com o fechamento da semana e o que observar para a semana que vem. Já começamos com o S&P. O S&P está ainda resistindo, se mantendo firme aí. Cruzou o médio de 21 com a de 50 e fez um belo candle no fechamento dessa semana. Temos aquele cenário mais otimista para o S&P. Teve problemas aí na trajetória, né? Isso mostra aí que nem sempre a trajetória é linear, mas temos que continuar observando se vai continuar evoluindo o S&P, vai continuar subindo. São 3 semanas subindo, alguma correção talvez possa acontecer, né? Média de 21 está abaixo da de 50, que foi os problemas que a gente enfrentou nessa trajetória. Vamos ver se vai cruzar essa de 21 para cima. Vamos observar que nós temos uma linha de tendência aqui, que era uma LTA, que virou uma linha de tendência central. Parece que ele está querendo aí fechar acima desta linha. Então temos que verificar semana que vem se ele vai continuar avançando e como ele vai se comportar nessa região aqui, que anteriormente ele chegou, não foi aos 4.300, que é uma região importante, e recuou, certo? A gente gostaria de ver, né, que ele venha nessa região e passe, ou faça uma pequena correção para depois passar. Então vamos observar isso para a semana que vem. E do lado contrário, por um acaso ele vir aqui fechar abaixo, né, do fechamento dessa semana, ou abaixo da média de 200, que é, né, do diário, que é mais ou menos a mesma coisa. Aqui por Ishimoku, tá? Vir aqui romper Ishimoku é uma outra sinalização positiva, tá até escrita aqui, né? Se ele romper a nuvem de Shimoku para cima, pode ser um fato que confirme que ele vai começar uma nova trajetória altista. Isso a gente escreveu, né? Eu escrevi isso já em 2022, quando começamos a ter os primeiros sinais de que o S&P estava deixando, né, a sua trajetória de baixa, depois de resistir acima da média de 200, né, e vir trabalhar acima da média de 21. Nasdaq tá bonitão também, tá andando na frente, tá se recuperando em relação ao S&P, que ele vinha apanhando, né, as médias tudo aqui apontando para cima, tá querendo chegar numa região aqui de sobrecompra. Inclusive, parece até uma certa divergência. Como ele vem ganhando terreno em relação ao S&P, ele pode corrigir, o S&P talvez não corrija tanto. Entrou dentro de nuvem de Shimoku, cruzou média de 21 com a de 50. Então vamos observar, né, se houver uma correção, ele atingiu níveis aqui que algumas projeções jogam ele, né, ele atingiu o primeiro nível, como ele vai fazer essa correção, certo? E onde é que ele vai fechar na semana que vem, né? Pode fazer um fechamento abaixo da média de 21 no diário? Pode. Eu acho que o principal aqui, né, é respeitar aqui os 12.200. Índice dólar, a gente está em dúvida, né, entre a movimentação de longo prazo, né, a tendência de longo prazo que ele construiu, e ele começou a apresentar alguns fatos que está querendo perder, mas ainda não está tudo perdido. Então nós temos algumas possibilidades. Pernada para baixo, correção em 38% de FIBO, joga ele aqui nos 98, tá? Ou pernada para cima, veio a 78, tentou subir, está retestando 78. O que vai perder? Cruzou média de 21 com a de 50 para baixo. Então aqui no curtíssimo prazo ele tá feio. No semanal, né, cruzou de 21 já faz um tempo para baixo, mas, né, olha o fechamento aqui, né? Pouquinho acima, né, desses outros fechamentos e aberturas aqui deste período que ele esteve nessa região de preços, tá? Então, tô de olho, né, se realmente ele vai perder aqui, a gente já pode ter isso na semana que vem, ou mesmo perdendo, retestando o 101, se ele vai seguir em direção aos 98 para visitar a média de 200. Mesmo ele chegando à média de 200, tá? Até a nuvem de Shimoku aqui ele rompe, né? Não estaria totalmente perdido essa tendência de alta de longo prazo. Temos que observar aqui se ele não vai segurar por aqui. Então, vamos semana que vem aqui pegar as primeiras evidências, né? O que ele vai fazer aqui nessa região? Se ele vai subir, e aí pode ser que ele encontrou suporte. Se ele cair, se ele vai perder aqui os 100 mil. E aí se subir depois, se ele vai fazer fechamentos acima da média de 50, e aí, enfim, porque pode ser até uma correção dessas
5 semanas, vamos botar 4 semanas aqui, né? Porque essa aqui que fez um pico, né? Pode ser uma correçãozinha também em relação a isso. Então tá um pouco mais indefinido aqui. Temos fatos de curto prazo para o índice dólar com fatos de longo prazo. Treasuries, né? Começou a ficar feio, né? Tinha uma trajetória para alta, não conseguiu completar, voltou para essa região de 50% de FIBO, fecha a semana, olha como resiste, fecha a semana aqui, ainda acima da média de 50, mas abaixo da de 21, aproxima de 21 da de 50 para cruzar para baixo. Mas é que nem o índice dólar, é uma tendência de alta aí mais de longo prazo. No diário fecha para baixo. Então outro aí que, né, tem um desenho de longo prazo para cima que no curto prazo está se perdendo. Por enquanto, respeitando a LTA, vamos observar, né, o que vai ser a próxima semana. Fecha para cá, começa a andar para cá, começa a fechar para cima, o que ele vai decidir. Bolsa brasileira deu uma recuperada, né, nos primeiros pregões da semana, no último aí deu uma voltada, tá desenhada para baixo, cruzou média de 21 com a de 200 aqui para baixo, de 50 se aproximando para cruzar, né? Tentou ficar acima da média de 21 do diário, depois uma pernada para baixo, fechou para cá, né? Mais ou menos em 61% de FIBO, né? Parece que vai vir retestar essa mínima. E vindo retestar essa mínima, aí, amigo, ó, a projeção do 100% joga lá nos 93. Deixa eu mostrar os 93 por aqui, tá? Que é uma região aqui de outubro de 2020, tá? Então, leva a crer, tá? Que se chegar aqui, deve passar. Aí vamos ver se segura nos 93. Se não se segurar nos 93, o buraco começa a ficar mais embaixo, tá? Mais embaixo. Agora, se ele resolver subir o índice, né? Aí vamos ver se ele vai reverter. Semana que vem ele faça um fechamento aqui para cima dos 105 mil, tá? Vamos ficar de olho nisso. O desenho tá para baixo, né? Tinha uma pernadona para baixo, deu uma respirada aqui, ó, tá bem claro aqui pela nuvem de Shimoku, né? Essa pernada toda aqui do semanal, deu uma respirada, talvez encaixe aqui uma queda maior. Por aqui é 50%, ó. Vamos fazer uma projeção, vou botar essa projeção aqui por cima, ó. Por aqui, isso aqui dá 50%, deu bem bonitinho aqui no 50%, ó. Joga ele, ó, primeiro alvo às 95, um pouquinho abaixo, ainda acima dos 93, e se passa, ó, vai lá para os 89. Nós temos uma LTA de longo prazo aqui, é algo deslocado. Talvez, deixa eu ver aqui, não, tem aberturas e fechamentos, né? Aqui. Aí daí o buraco é um pouquinho mais embaixo. O dólar aí que vem, né, lutando contra tudo, né? Parece que agora, né, semana que vem ainda a gente estava pensando, será que vai romper para cima? Agora parece que quer romper para baixo. E por que isso, né? Dado até que veio o dado de inflação nos Estados Unidos hoje, né, na sexta-feira, levemente abaixo das expectativas, e tá toda uma discussão aí de juros lá por causa de quebra de banco. O Powell tinha sinalizado 0,5% de aumento, entregou 0,25% porque ele disse que o aperto do crédito com a quebra dos bancos já está fazendo parte do trabalho, né? E nós aqui, com o cenário de Selic mantido, né, dado incertezas que tinham até o arcabouço fiscal não tem agradado algumas coisas, porque se fala em aumento de arrecadação, mas mostra que nosso diferencial de juros em relação aos Estados Unidos permanece aí, né, talvez até um pouquinho maior, e aí isso ajuda a trazer fluxo para o dólar, torna atraente, né, para quem está em dólar vir para o real a aproveitar estes juros. O que, por outro lado, é bom para nós na questão de inflação, porque, né, nos ajude, por exemplo, os combustíveis a estarem em patamares, mesmo com a reoneração, patamares ainda aceitáveis, vamos falar desta forma. E além do dólar, né, vamos dar uma olhadinha no petróleo aí, tá? A gente sempre dá uma olhadinha no bico, que está querendo aqui romper aqui umas linhas de tendência de baixa, vamos ficar sempre atento a isso em relação à inflação, e o próprio petróleo, né? O petróleo retestou média de 200, era a briga que tinha aqui, está se aproximando da média de 21. Fechamento acima da média de 21 do diário, quase acima da de 50. Aqui o West Texas, vamos ver o Brent. Um pouquinho abaixo da média de 50, acima da de 21, se aproximando da de 21 do semanal.
tá? Vamos lá, né? Tem toda uma tese aí, a gente falou já divulguei alguns vídeos falando, né? Que tem alguns gestores defendendo que o petróleo pode voltar a se acelerar. O driver que eles defendiam era o retorno da China pós-Covid, tá? Esperar talvez um boom logo depois, as coisas estão andando na China, mas não tão rapidamente, mas o petróleo está ainda acordado. E ele está ligado também à fraqueza da moeda americana. Então vamos ficar de olho em relação a isso, porque isso tem influência, inflação em outros assuntos. E aqui, subindo acima da média de 21, né, pode começar a fazer um movimento como o próprio mercado americano. Né? A gente pode usar esse paralelo do mercado americano, né, que veio na média de 200 e de repente começou a subir, fez aqui, olha esse candle aqui acima, né? Deu uma voltada, não conseguiu romper a LTB, voltou aqui para baixo, tá? Podemos ter isso no petróleo, tá? Começar a reverter este movimento, né? Que tem um movimento de maior prazo que é para cima, parecido com os Treasuries de 10 anos, parecido com o índice dólar. Ele subiu muito rapidamente, corrigiu, aí veio perdendo força, testou média de 200. É um paralelo com o próprio índice dólar. Vamos dar uma olhada no índice dólar. O índice dólar está querendo, né, decidir se vai vir aqui ou não, né, subir um pouco mais rápido aqui, mas tem esse paralelo. Então vamos ficar atentos com o petróleo. O que eu quero observar na semana que vem? Onde é que vai fechar? Se realmente vai chegar na média de 21, se vai fechar acima, se vai fechar abaixo, se vai bater cabeça aqui na de 50 e não vai conseguir ir, né? Se na segunda-feira ele já volta um pouquinho e fecha abaixo da média de 21. Enfim, vamos observar isso. Vamos lembrar agora que a gente teve fechamento de trimestre com o fechamento de março. Querendo ou não, o mercado acaba se movimentando um pouco em relação, né, a mês, a trimestre, a semestre, a ano. É observado o comportamento dos ativos em relação a certos períodos. Tá? Então isso é também marcos importantes. Mas está aí a observação do petróleo, né, que se a gente pegar para observar aqui, ele abre o mês de março onde? Né? Aqui é assim, percorre isso aqui e ele vai voltar o mês quase em linha onde ele tinha aberto. Né? Então, todo este movimento para baixo meio que foi anulado. Era isso, me estendi mais, falei mais assuntos, tá? De comentário técnico, mas está bem claro aí o que a gente tem que observar para a semana que vem e mais ou menos como os ativos estão se desenhando. Né? O dólar é que vem cada vez dar deixa aí umas migalhas para um lado, reverte, aí de repente tu acha que vai acontecer, não acontece. Vamos ver se dessa vez ele, né, sai daquela lateralização. Legal? Se gostou, deixe seu like. Um grande abraço.